Qual a diferença entre consumo e consumismo? O consumo é algo que, em primeiro lugar, sempre existiu, faz parte da história do homem. É impossível viver sem consumir. É um ato individual, uma decisão individual. O consumismo é algo que surge na segunda metade do século XX, quando se começa a pressionar não mais pelas necessidades, mas pelos desejos. Se começam a criar desejos que estão ofuscando as necessidades. As pessoas compram não porque realmente elas necessitam, mas porque o consumismo, a publicidade, o reconhecimento social pressionaram porque o irmão, o primo, o vizinho compraram alguma coisa, trocaram alguma coisa, e imediatamente a pessoa se sente pressionada na mesma direção. É este fenômeno que faz com que a relação entre a felicidade e o consumo se dissipe totalmente. Por quê? Porque você sempre vai estar em falta. Sempre vai estar faltando alguma coisa. Eu gostaria de ter isso e não tenho. Oh, misty eye of the mountain below, keep careful watch of my brother's souls. And should the sky be filled with fire and smoke, keep watching over during suns. If this is to end in fire, then we shall all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out, Father, oh, stand by and we will watch the flames burn over and on the mountainside. And if we should die tonight, we should all die together. Raise a glass of wine for the last time. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que muitas mulheres adoram, vocês vão concordar comigo. Vamos falar de compras, principalmente quando tem uma promoçãozinha, né? A gente conversa aqui no estúdio com Lígia Guerra. Bom dia, Lígia. Bom dia, Gisele. Não sei quanto a você, mas olha, muitas mulheres realmente gostam desse assunto, principalmente quando é liquidação. E a pergunta é, dá pra resistir? Não só dá, como a gente deve. Agora, lógico, tem que pensar assim, primeiro, comprar é bom? Claro que comprar é bom, né? O ato de comprar, ele é prazeroso. A liquidação, a gente tem que pensar em duas questões. Primeiro, se a mulher está sendo inteligente de estar usando a liquidação, porque às vezes você realmente paga muito mais barato coisas numa liquidação que você estaria pagando em alta temporada de certos produtos, né, quando sai o lançamento. E a outra, ver se a liquidação pode ser um vício, se a pessoa está indo para a liquidação, justamente porque ela quer comprar mais do que ela precisa. Então, aquela loucura feminina total em liquidação. E a gente já tem uma participação, a primeira já vai falar sobre isso, já, se não me engano. Vamos ver? Vamos lá. Eu só gasto porque tá barato. Eu não tô precisando, mas eu gasto porque tá barato. Promoção? Promoção é uma loucura mesmo, porque se tá R$20, poxa, quando que vai estar R$20 de novo, né? Acho que é isso que passa na mente de qualquer mulher. E tem aquela também que não aproveitei aquela só porque não deu, não tive tempo, não é por questão financeira. Eu entendo que a propaganda, ela não vem para trabalhar com a nossa questão intelectual, ela vem para trabalhar com a nossa questão emocional. Ela promete coisas subliminares. Você pode ver em comerciais que normalmente as mulheres estão com cabelos lindos, os homens, quando faz propaganda de carro, aparecem mulheres lindas que dão um ar de que, se você tiver esse carro, né, invariavelmente você também possa vir a ter essa mulher. Agora, o que ela falou ali me chamou muito a atenção, porque é a questão de eu nem sempre estar precisando e comprar. Daí a gente entra numa questão que é a compulsão por compras, que é a famosa chamada oniomania. Ou seja, a pessoa muitas vezes começa a se colocar em situações muito difíceis no cotidiano dela.
Então ela tem lá 10 pares de sapatos super parecidos em casa, compra mais 5. Né? Ela já tem determinado número de vestidos, compra mais vestidos. Então, o que acontece? A pessoa sente um poder na hora da compra. Isso é meu. Chega em casa, ela começa então a apresentar sintomas psicológicos, começa a ter culpa. Ela começa a repensar por que eu comprei, eu não precisava desse produto. Ela começa a estourar o cartão de crédito, o cheque especial, gastar 5, 6, 10 vezes mais do que deveria. E isso parece bobagem, aparentemente é só uma liquidação, mas muitas vezes isso acarreta divórcios, acarreta problemas com o trabalho, porque a pessoa não consegue mais se concentrar no trabalho como deveria, e fica pensando em como pagar as contas que ela fez. Ou seja, a vida social dela passa a ter um aspecto negativo também. Eu diria assim, sabe, Zé, é bem interessante isso que você está perguntando, como um vício qualquer. É como jogo, é como álcool, é uma compulsão, é um vício. O que a pessoa vai ter que ter? Ela vai ter que ter uma reeducação comportamental. Então ela vai procurar diminuir aquelas situações, assim como o alcoólatra não vai a um bar, né, o oniomaníaco vai ficar evitando de estar indo, né, em centros comerciais, em shopping centers, ou então deixar o cartão de crédito em casa, pedir ajuda para a família, buscar, sim, sem dúvida, um especialista que vá trabalhar com ela a causa disso, se é uma questão de baixa autoestima, se é uma depressão, se é uma distorção de autoimagem. Daí o papel do psicólogo nesse momento ele é fundamental. Vamos ver mais uma participação? Vamos lá. Como administrar a parte da finança com as crianças, né? Sempre acabo cedendo às vontades delas. Bom, agora essa opinião, essa dúvida dá um outro viés para a nossa conversa aqui, né, Lígia? Você falou de um problema psicológico, enfim, de um comportamento que se torna até um distúrbio. Os pais têm que se preocupar com isso desde a infância, para que a criança não tenha uma predisposição a esse problema depois. Sem dúvida. Uma grande dica para os pais eles pensarem da seguinte forma, né? Por que o pai e a mãe têm dificuldade, por vezes, de falar um não? Porque é muito mais fácil ser bonzinho, né, e agradar e ver aqueles olhinhos felizes, você se sente amado como pai, como mãe, puxa, eu dei meu filho, ficou feliz, do que muitas vezes você ser um pouco mais impositivo, dar o limite e ter que arcar, inclusive, né, com o mau humor do filho. Então, a primeira questão, o pai e a mãe, eles têm que trabalhar em si próprios, em si mesmos, esse modelo aí, né, de educação e ver como eles mesmos estão usando, então, o dinheiro. Segundo, as crianças estão no momento de formação. Então, elas nem sempre estão instrumentalizadas para entender até onde elas podem ir. Por vezes, elas não entendem a economia doméstica. Na medida que a criança vai crescendo, procure, então, dar subsídios para a criança entender que o pai ganha X, que as contas são Y, que ele tem um custo em casa de colégio, de inglês, e que aquele tênis que ele quer ou algo assim é um algo a mais, né? Ele não é simplesmente a única conta da casa. Evitar certas lojas, aquelas lojas que você passa com as crianças, tem aquele corredor, que chamam o corredor polonês, que tem um monte de docinho, salgadinho, coisas ali que a criança vai passando e vai vendo, vai querendo tudo. Você vê que seu filho não consegue ir no shopping sem estar fazendo aquele escândalo infantil, muitas vezes, deixa ele em casa, vá você, compre. E evitar programas, então, que estejam voltados só a consumo. No final de semana, vá para um parque, pratique um esporte, leia livros com seu filho. Procure dar brinquedos que as crianças se sintam desafiadas mentalmente, porque ela vai ter uma conexão diferente daí